Paz do Senhor, igreja. Amém. Pode se assentar. O Senhor, ele sempre, meu pai comentou na oração, falou que Deus tinha colocado algo no meu coração. Ali agora há pouco citou um exemplo. E aí faz a gente saber, faz a gente lembrar que o Senhor sempre tem uma palavra para nós, né? Seja no nosso lar, seja no nosso trabalho, o Senhor sempre vai colocar uma palavra no nosso coração. Às vezes essa palavra é para ser administrada por nós, e às vezes a palavra é para ela ser administrada através da vida de outras pessoas. E às vezes o Senhor fala, olha, você precisa compartilhar isso. Às vezes o Senhor fala, olha, guarde isso no seu coração. E o Senhor sempre traz algo para a igreja de uma maneira individual, coletiva. Mas hoje nós estamos aqui para receber algo da parte do Senhor, que tenho certeza que é algo novo. Não porque eu estou pregando pela primeira vez esse texto, não porque tem muitos novos convertidos, não. A palavra do Senhor, ela sempre se renova. Eu posso ler o mesmo versículo várias e várias vezes, mas o Senhor, ele sempre vai se manifestar de maneira diferente. Cabe ao ouvinte, cabe àquele que ouve, guardar no coração e entender aquilo que o Senhor tem falado conosco. O Senhor sempre fala de diversas maneiras, através de, como antigamente, de parábolas, através de ações, atitudes, mas o Senhor sempre está falando. Engano seu se você acha que você está passando por um deserto e o Senhor não fala contigo. Se você acha que a sua luta esse deserto em silêncio, já faz tempo que o Senhor não fala com você. O Senhor, ele pode sim ficar em silêncio contigo, mas ele sempre tem uma palavra, seja de exortação, seja de consolo, de renovo, ele sempre fala contigo. Mas muitas das vezes não é da maneira mais óbvia. E infelizmente o que nós esperamos, muitas das vezes o que nós desejamos é aquela maneira óbvia, né? Chegar um profeta, vir até você e falar, olha, assim, 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 eis que te digo. Ou o pastor aqui na frente falar uma palavra revelada. Mas o Senhor, antes de mais nada, acima de tudo, Ele nos diz essa noite, que Ele falou desde o momento que meu pai pegou o microfone para orar, desde o momento em que nós estivemos louvando, desde o momento que você esteve no seu trabalho, alguém chegou em você, deu um toque, o Senhor tem falado conosco, e todos os dias, é o dia todo, amém? E justamente em 2 Timóteo capítulo 4, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia. 2 Timóteo capítulo 4, do versículo 1 em diante. Que diz assim, versículo 1: Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por o seu reino, eu exorto solenemente, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e a fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceiras nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Porém, você seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Até aqui. Nós conhecemos a história de Paulo e como o seu ministério foi formado, como ele surgiu, como Paulo se achegou a Jesus. E a gente pode resumir, de uma certa forma, que o ministério de Paulo, o chamado de Paulo, ele teve um quê de uma intensidade sobrenatural. Desde o primeiro momento até o fim de sua vida, Paulo ele teve algo sobrenatural agindo
sobre a sua vida. Era diferente. O propósito que o Senhor tinha com ele, o ministério que Deus tinha com ele, a vontade de Deus para a vida de Paulo era aquela. Eu vou chamar Paulo, mas vai ser desse jeito. Vai ser algo diferente. Vai ser algo extraordinário, vai ser algo sobrenatural. E assim a gente conhece a história de Paulo, os seus sofrimentos, os seus milagres. Mas no livro de Timóteo, na carta que Paulo escreve para Timóteo, e assim como para Tito, inclusive as 3 epístolas pastorais, que é uma orientação de Paulo para um chamado evangelista pastoral. Então está aqui a primeira orientação para aqueles que vão servir como pastores, como evangelistas. E na carta que Paulo escreve a Timóteo, ele vai orientar Timóteo a como seguir o evangelho que ele já conhecia. O Senhor chama Timóteo através do testemunho de Paulo. Paulo vai falar assim: olha, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo teve uma inspiração, que foi o próprio Senhor Jesus Cristo. E assim nós também podemos ter referências. Meu pai, minha referência. Pastor Wilson tem a sua referência. Meu pai tem a referência dele. E Timóteo passou a conviver com Paulo, aprendendo esse ministério. Então, nas 2 cartas que Paulo escreve a Timóteo, ele vai orientar Timóteo a como viver uma vida genuína, um evangelho genuíno. E na primeira oportunidade em que eu parei para ler sobre essa palavra, algo que o Senhor colocou no meu coração, que foi o fato de a gente conhecer o evangelho, ou viver o nosso evangelho aqui, mas de fato não conhecer a verdade. Desde aquela época, Paulo já havia feito um alerta sobre o que viria de acontecer. E nos nossos dias de hoje a gente pode perceber, a gente sabe o que está acontecendo, mas o que eu queria trazer aqui não é ficar contestando ou fazendo contraponto a alguém, não. Hoje não somente o que o Senhor traz para nós essa noite, que Ele tem colocado no meu coração, é o nosso objetivo e o que nós precisamos fazer, a palavra que devemos buscar. Glória a Deus. No chamado de Timóteo, foi ao contrário do que Paulo ele tinha vivido, né? Timóteo, se for pegar no capítulo 3, ele vai falar justamente assim, Timóteo no capítulo 3, no versículo anterior aí, no versículo 14, ele fala: quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu, das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu, porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Ou seja, Timóteo, desde o princípio, desde criança, cresceu e conheceu a palavra do Senhor. Cresceu aprendendo, a sua mãe, a sua avó, não sei. Cresceu aprendendo e ouvindo a palavra do Senhor. Ao contrário de Paulo. Paulo, no meio da sua vida, o Senhor toma ele de forma sobrenatural e passa a usar Paulo daquela maneira. Mas Timóteo não. Timóteo, como muitos de nós, cresceu ouvindo a palavra do Senhor, instruído, e se não bastasse, tornou-se um dos discípulos, tornou-se um dos sucessores de Paulo, devido àquilo que ele tinha no seu coração. Timóteo tinha algo no seu coração, ele queria prosseguir, aprendendo e meditando na palavra, e assim ele prosseguiu, e assim ele continuou. E aí, isso me chamou a atenção, quando Paulo fala assim para Timóteo: as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo. E eu fiquei pensando, se você for parar para analisar cada pedaço, cada letra, cada frase da Bíblia, tem até um livro que
que dessa forma que você estuda, em cada pedaço da Bíblia você vai encontrar uma mensagem reveladora ali, algo profundo. E eu fiquei pensando como o Senhor, Ele nos deixa claro, e às vezes a gente fica se perguntando, mas Senhor, você não disse o que eu devia fazer, o que eu tenho que fazer, aonde eu devo ir, para onde eu devo ir, o que devo fazer, você fica se questionando o tempo todo. E aí você vem aqui, um dos exemplos, né, no livro de Timóteo, e Paulo fala para Timóteo, olha, você já é uma pessoa que entende as Sagradas Letras, ou as Sagradas Escrituras, e elas serão capazes de tornar você sábio. A palavra do Senhor vai ser capaz de tornar você sábio para a salvação mediante a fé em Cristo. Igreja, às vezes a gente fica se perguntando, a gente não sabe nem o dia nem a hora que Cristo vai vir. Mas Paulo lhe diz algo muito profundo, que o conhecimento da palavra, aquele que busca a palavra do Senhor, mas busca a verdade, ele vai se tornar uma pessoa sábia, a ponto de ter a sua salvação mediante a fé, é claro, em Cristo. Se a gente for realmente guardar em nosso coração, a gente tem uma receita mais do que importante hoje. O Senhor já começa nos dizendo algo, e a mensagem que o Senhor está nos trazendo nessa noite é sobre a palavra. Hoje, algo muito importante o Senhor está nos comunicando nessa noite é sobre a palavra. Eu poderia aqui pregar para um, para outro, para mim mesmo. Tem os pastores aqui, eles já leram a Bíblia, já conhecem a palavra, mas o Senhor, quando ele começou a falar comigo através das Escrituras, e antes de eu questionar ou por A ou por B o que estava acontecendo, a primeira coisa que me veio é voltar ao capítulo anterior. Eu abri em Timóteo capítulo 4, peguei o versículo lá que eu tinha olhado, eu preciso ler o texto todo, né, o capítulo 4 inteiro. Mas não sendo suficiente, eu peguei, não, preciso ler o capítulo anterior. E aí, o título, inclusive, do capítulo anterior, fala justamente sobre a impiedade dos últimos dias. E aí eu li o versículo anterior, que fez todo sentido para mim, para eu entender o que eu estava fazendo, para entender aquilo que o Senhor estava querendo me dizer, antes de eu querer contestar, antes de eu querer bater de frente, ficar discutindo, por exemplo, com um ateu, se Deus existe ou não, ficar discutindo seitas e heresias, ficar discutindo sobre tantas coisas, promiscuidade, a prostituição e tantas outras coisas. O Senhor me fez voltar um pouco. E aí, quando eu vi esses versículos, algo me deu uma base, algo me deu um norte. E aí primeiro de tudo, o Senhor falou assim, olha, assim como Timóteo cresceu aprendendo na palavra, e assim aconteceu na vida dele, assim já começa por cada um de nós. Amém. Precisamos, antes de mais nada, conhecer as Escrituras. Conhecer a igreja. Paulo, quando fala da verdade, que nós devemos, e assim Jesus, quando fala da verdade, conhecereis a verdade, lá em João capítulo 8, versículo 32, eu vou chegar nesse ponto, mas quando fala da verdade, Paulo estava falando da verdade dos cristãos ortodoxos, que são aqueles cristãos que viviam plenamente a verdade, ou seja, aquilo que foi dito, aquilo que foi escrito. Antes de mais nada, o Senhor estava orientando a viver a verdade. Igreja, grava isso no seu coração. Quando você olha, precisamos viver a verdade. Que verdade? A verdade é toda a vontade de Deus, sem exceções. O Senhor, quando nos instrui, quando Ele fala da palavra, olha, eu vou pregar a verdade, mas que verdade é essa? A sua origem é de cristãos ortodoxos, ou seja, aqueles cristãos que realmente viviam o pé da letra, viviam completamente a palavra. E o que é viver completamente?
é fazer a vontade de Deus, igreja. Aí você me pergunta, qual é a vontade de Deus? Está aqui. E é isso que o Senhor nos quer passar nessa noite. Eu não sei, Gessé, o que fazer, eu não sei para onde ir, não sei qual é a vontade de Deus na minha vida. A verdade, ela está toda aqui, sem nem mais e nem menos. A verdade do Senhor foi anunciada desde Gênesis e Apocalipse dentro da palavra. Tudo que você precisa saber, tudo que você precisa seguir, os passos que você precisa dar para seguir em direção a Cristo e viver a verdade, está aqui, mas em lugar nenhum. Mas não é para você pegar a palavra, só um texto, só uma parte. Olha o que acontece comigo, quando eu estou lendo, quando eu estou estudando, eu não me contento com o versículo. Nossa, que versículo bonito, vou pregar ele. Não, peraí, eu preciso ver o contexto. Vou ler o capítulo, peraí, não foi o suficiente. Do que Paulo está vivendo nessa carta aqui? Essa carta se resume ao quê? Igreja, somos e estamos limitados hoje a conhecer o necessário, o suficiente para a gente estar aqui hoje. Somos limitados a conhecer a palavra, somente aquela que é falada aqui em cima. Aquilo que eu digo para você, para muitos é o suficiente. Vou para casa, estou satisfeito. Hoje eu ouvi a palavra. Tem muita gente que fala que leu a Bíblia só porque... Você acha que a Bíblia é para você trazê-la aqui para combinar, né? Porque eu sou crente, tem que levar a Bíblia para a igreja. A palavra do Senhor, mais do que necessário, é na tua casa. Ela foi feita para você, no seu lar. Ao invés de você abrir um livro, nada contra, não tem problema. Para ler um livro de ficção, de história, sei lá o que, você abre a palavra do Senhor. Medite nela. Quando o Senhor fala de dia e de noite, por que de dia e de noite? É todo momento. Mas Gessé, eu já li uma vez a Bíblia inteira. Leia de novo. Eu tive a oportunidade de ler a Bíblia 2 vezes. Uma vez eu li o velho, aí parei. Aí depois eu li o novo. A outra vez eu comecei a ler pelo aplicativo. Comecei lá todo empolgado. A Samir começou meses depois que eu e ela conseguiu me passar. Mas eu continuei. E li a Bíblia completa de novo. Só que ainda eu tinha sede. Só que eu ainda sabia que eu queria mais. Quanto mais você lê a Bíblia, mais você quer ela. Eu tive essa experiência. A Samir teve essa experiência, entre outros. A palavra do Senhor, ela se renova não no sentido figurado, igreja. Ela se renova na prática. A palavra do Senhor, quando você pegar para meditar nela, pode ser a hora que for, quando for, ela sempre vai falar contigo, você sempre vai despertar algo. E aí quando eu li da primeira vez, li da segunda vez, quando eu parei de ler, já não fazia tempo que eu lia, senti saudade, olha só. E aquilo ficou no meu coração. E desde muito pequeno eu sempre fui curioso. Nunca me contentei ou me conformei apenas com um contexto, uma frase, ia falar sobre um assunto, eu gostava de pesquisar, gostava de estudar e saber exatamente do que se tratava. E com a Bíblia não foi diferente. Mas em especial nesses últimos dias, o Senhor me incomodou. Me incomodou porque eu não estou falando só desse caso isolado, dessa igreja, como já citei anteriormente, mas eu estou falando de tantas outras igrejas. E o capítulo 4 de Timóteo é justamente a exortação que Paulo dá a Timóteo contra as heresias. Mas assim como Timóteo recebeu uma orientação de Paulo a respeito desse assunto, nós também recebemos orientações dos pastores, mas ainda assim, mesmo assim, Timóteo já conhecia a palavra. Timóteo conhecia as Escrituras, mas ainda assim era necessário entender. Era necessário compreender mais do que ele já tinha vivido. E aí, em João 8,32, Jesus vai falar: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu fiquei pensando nesse versículo. Senhor, de novo, que verdade? Libertar de quê? A gente escuta muito falar desse versículo de forma isolada, a gente entende, né? Sabe do que se trata.
mas eu fiz questão de novo de analisar todo o contexto. E aí a igreja, acredito que a igreja saiba do que se trata João 8,32. O que se trata do capítulo de João, capítulo 8 de João. Eu falei assim, aí de novo, mas por que? Do que Jesus estava se referindo? E aí eu fui ver, é do pecado. Quando Jesus ele fala isso, é pós o sermão que ele já estava fazendo, é aquela história da mulher adúltera, em que acusaram ela, que queriam apedrejá-la, enfim, a gente conhece a história. E quando Jesus ele fala de conhecer a verdade e ser liberto por ela, a primeira situação que Jesus estava se tratando nesse momento era do pecado. Quando você conhecer a verdade, que verdade? Eu acabei de falar aqui para vocês, guarde no seu coração. A verdade não é só algo que nós pregamos aqui em cima. A verdade é viver 100% o Evangelho de Deus. Enquanto você não conhecer a palavra do Senhor como ela é, você não vai viver a verdade. E você não viver na verdade, você não vai conseguir se libertar. E aí, eu coloquei isso no meu coração, eu juntei uma coisa com a outra. Paulo fala, né, dar as instruções iniciais para Timóteo. No capítulo anterior, há a preocupação de Paulo sobre o que aconteceria, o que viria a acontecer, não com o mundo em si, mas justamente com a igreja. E aí, algo ficou no meu coração, que foi justamente ele fala, pegue a palavra, esteja preparado a tempo e a fora de tempo. Parando aqui, eu novamente fiquei muito curioso e eu fui estudar aquele livro lá. Cara, aquele livro é sensacional, né? De novo, aquilo não é para pastor, é para todos nós, igreja. Amém. Conhecer a palavra, se aprofundar nas escrituras, é para todos nós. Entender o que nós estamos vivendo aqui, é para todos nós. Paulo vai falar para Timóteo, olha, esteja preparado a pregar a palavra em tempo e fora de tempo. Primeira coisa que Paulo falou, esteja preparado. Preparado para quê? Para levar a verdade. Porque no capítulo 3 ele começa assim falando, olha, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis, homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem e por aí vai. Olha só, Paulo começa a falar uma coisa atrás da outra, tantas coisas perversas. E na carta seguinte, no capítulo seguinte, por isso esteja preparado. Você não está lendo a Bíblia para ler para o seu filho. Você não está estudando a palavra para instruir as crianças da igreja, instruir o irmão dentro da igreja. Você está estudando uma palavra, conhecendo a verdade, para isso daqui. Para combater um homem mau, para combater o pecado, para combater a heresia. Igreja, nós não vamos para lugar nenhum, não vamos viver nenhum evangelho, não temos direito de querer contestar e ficar debatendo com ninguém sem conhecer a palavra. O que vai acontecer com você se você for querer questionar aí o ateu, o homossexual? O que vai acontecer com você hoje? Você está preparado para ensinar? E eu não estou falando aqui para você, Paulo citou várias coisas ruins, mas não é para você agir na mesma proporção. Você sabe muito bem o que foi lido aqui aqui no próprio livro de Timóteo, e no versículo 5 ele fala assim, olha, você porém seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a boa obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério.
e depois eu vou chegar nesse ponto, e ele pede para ter paciência. Igreja, nós estamos vivendo dias em que, acima de tudo, Deus não nos chamou neste momento para atacar, para contra-atacar. Estão falando mal do nosso evangelho, estão blasfemando, estão indo contra a gente, olha só que heresia, que hipocrisia. Não, a gente não tem que atacar, a gente não tem que sair aí defendendo ninguém. Deus não precisa de defesa. A única coisa que o Senhor precisa hoje, nessa noite, é que você conheça a palavra dele. Você não está aqui para ficar batendo de frente com o ímpio, você está aqui para ensiná-lo, exortá-lo. E aí onde eu quero chegar, tem que passar muito rápido. Versículo 2: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e a fora de tempo. Não há momento certo para falarmos do Senhor, para falarmos de sua palavra. Não existe um lugar específico, não existe uma situação específica. A palavra do Senhor, ela pode ser pregada e ela vai ser pregada a todo momento. Mas esteja preparado. Seguindo, e eu queria fazer abrir um pequeno parênteses. Ele vai falar aqui, versículo 2: pregue a palavra, esteja preparado a tempo, fora de tempo. Primeira coisa, repreenda, corrija e exorte com paciência a sã doutrina. E eu peguei e falei assim, não é possível. Por que Paulo ele colocou repreenda, corrija e exorte? Cara, eu achei aquilo incrível. Na hora eu já vi que tinha algo ali, tinha um mistério do Senhor. De novo, se você pega para estudar as Escrituras, se você pega realmente para se aprofundar, você vai ver que a palavra do Senhor, ela não tem limite, ela não tem uma dimensão. Quanto mais você busca, mais você vai achar. Quanto mais você busca, mais você vai se encher da palavra do Senhor. Repreenda. Se for traduzir do grego para o português, quer dizer censurar, advertir com seriedade. O principal propósito da palavra é ensinar. A repreensão, ela é consequência por não darmos ouvidos a ela. Você não pode, por isso, não se esqueçam da sequência, tá? Estejam preparados a tempo e a fora de tempo. E aí sim, primeiro você repreende. Igreja, não é para você sair na rua aí, a primeira pessoa que aparecer na sua frente, você vê que ela está errada e começa a apontar, começa a falar. Não. O seu amigo, no seu trabalho, está em imoralidade, está vivendo uma vida de pecado. A primeira coisa que o Senhor fala, olha, repreenda. Fale com seriedade, porque a palavra do Senhor, ela é justa. A palavra do Senhor, ela tem que ser tratada com seriedade, cada detalhe. Primeira coisa que o Senhor falou, olha, repreenda. Não deixe a igreja passar por desapercebido. Segundo ponto, eu coloquei aqui, exorte. O que significa exortar? Se for trazer para o nosso de hoje, é induzir, persuadir. Eu até fiz uma referência, uma analogia com, não sei se vocês conhecem, no setor administrativo, chama ciclo de PDCA, que é planejar, executar, corrigir, checar e agir. E eu, na hora, veio essa questão na minha cabeça e falei, cara, como a Bíblia, como a palavra do Senhor, ela é profunda. Olha, Paulo fez uma analogia aqui que hoje, eu acho que eles tiveram essa base. Paulo, ele dá uma sequência que hoje até no setor administrativo é usado. Igreja, por isso que eu estou falando, a Bíblia é perfeita, e eu quero que hoje, a mensagem que o Senhor traz, é para conhecermos isso. Eu quero que vocês tenham essa experiência que eu tive, que eu sempre às vezes tenho, de você conhecer a palavra e ficar admirado com como o Senhor ele fala e como ele é profundo. E aí Paulo dá justamente uma sequência perfeita para você agir e uma direção genuína para você seguir.
Ele dá o que você precisa saber. E aí ele fala: corrija. Corrija quer dizer expor, refutar. Você repreendeu. Olha, não é bom. Não faça isso. Exortar. Você ainda não tem a condição de agir pela pessoa. Mas olha, a palavra exortar é tanto negativamente quanto positivamente. Olha, é isso aí. É isso aí. Está certo, você está fazendo a coisa certa. Ou não, está errado. Não faça isso. Mas haverá um momento que você, não é porque você não é pastor, que você não tem que corrigir. Não te ouviu quando repreendeu. Não deu ouvidos quando você exortou, mostrou para ela como tem que ser feito. Mas ainda assim o Senhor fala: corrijam. Não permita que ele permaneça nesse caminho. Corrigir já é ação, já é fazer. Não é você tirar a pessoa com força. Mas se você ama o seu próximo, se você ama, se você sabe o caminho que a pessoa está seguindo, a palavra do Senhor nos orienta a corrigir. Não é que é função do pastor da igreja, não é que você vai ficar se metendo na vida de todo mundo, não. Você sabe o momento de falar a verdade. Você sabe o momento de exortar, de repreender e corrigir. Não podemos, igreja, permitir não somente a gente estar vivendo uma vida errada, mas precisamos agir. E para ser breve aqui, para resumir, e aí eu fiquei pensando, e aquilo ficou me incomodando, e eu comecei a estudar a palavra, e eu fiquei pensando: Pai, realmente nós precisamos estar preparados, e realmente a todo momento. Porque do jeito que nós estamos estagnados em conhecer as Tuas Escrituras, o mundo está aí, está se renovando, igrejas estão aparecendo, pregando heresias, pastores estão crescendo, estão sendo reconhecidos, e a igreja, enquanto isso, está preocupada com a pintura da igreja, com o irmão que ela está em divergência. Igreja, tudo que o Senhor pede hoje, neste momento, é para estarmos instruídos na Sua palavra. Não existe outro caminho para aconselharmos, para ensinarmos. Não existe um caminho para agradar a Deus que a gente seja tão complexo ou difícil. O caminho a ser seguido, igreja, para começar, ele é simples. E hoje, através dessa carta, através desse livro, hoje o Senhor nos orienta. Tão somente através da palavra. Porque os dias em que nós estamos vivendo, Paulo, quando ele traz essa revelação, ele está falando de algo futuro, mas hoje nós estamos vivendo isso. Hoje nós estamos vivendo essa realidade. Paulo já instruía Timóteo, naquela época, que nem estava exatamente acontecendo isso. E nós? Precisamos, mais do que nunca, já estar instruídos. Precisamos ser como Paulo, pegar essa palavra para instruir, não mais para ser instruído, igreja. Não é mais o pastor da igreja que vai ficar aqui falando para vocês como tem que ser feito. Nós precisamos buscar o Senhor na palavra e meditar nela dia e noite, porque os tempos que nós temos vivido exige, sobretudo, o conhecimento da palavra. Não suportarão a sã doutrina. Ou seja, não vão ouvir, não vão dar ouvidos à sã doutrina. E aí eu tive mais uma curiosidade de entender o que seria essa sã doutrina. A palavra sã doutrina, se a gente for de novo pegar, quer dizer algo saudável, ou seja, correto, doutrina que transmite vida e bem-estar espiritual. Igreja, o que o Senhor tem para nós, a palavra do Senhor, essa palavra revelada, ela nos vai transmitir paz, nos vai transmitir um bem. Não é nada
A palavra nos corrige sim, ela nos exorta. Se a gente for pegar os livros proféticos de Isaías, a gente vê correção, a gente vê exortação, a gente vê cajado sim, mas acima de tudo, é para o nosso bem-estar espiritual. Entenda, de uma vez por todas, que o caminho que nós precisamos trilhar não existe segredo, que aquilo que o Senhor quer falar contigo não tem momento certo, não há momento certo para o Senhor falar contigo. Aquilo que o Senhor tem sobre a sua vida, aquilo que o Senhor tem a revelar no seu coração, não tem que se basear apenas em profetas, apenas em pastores, apenas em momentos como esse, apenas em cultos, não, igreja. Entenda de uma vez por todas que a palavra do Senhor habita e mora no nosso coração, que tudo que você precisa saber está aqui. Não espere o dia mal vir, não espere as coisas dificultarem sua vida, não espere uma revelação divina, como deve ser feito. Tudo que você precisa de saber a partir de hoje, entenda de uma vez por todas, está aqui, ó. Os pastores, os evangelistas, os missionários vêm aqui apenas para te orientar, para te ajudar a entender algumas coisas. Mas mais do que tudo, você precisa tomar essa decisão de entender, de saber que precisamos mais do que nunca, com tudo que nós temos vivido, com tudo que nós temos passado, um evangelho atacado, um evangelho sendo destruído por heresias, por falsos profetas. Igreja, a gente não pode ficar parado. Mais do que nunca precisamos nos fortalecer, mas somente conseguiremos, eu só vou conseguir se eu meditar na palavra do Senhor. Não espere os dias, uma pessoa chegar em você e falar: olha, o que você me disse aquilo? Mas se Deus existe, por que isso, aquilo, que você lá não sabe falar? E você não sabe explicar? E aí, que evangelho é esse que você está vivendo? Igreja, não estou falando para vocês conhecerem a Bíblia, obrigatoriamente conhecer tudo e urgente, não. Todos nós precisamos apenas um dia saber e conhecer o Deus que nós estávamos vivendo. Guarde apenas isso. Uma reflexão, eu acho que foi a Cauane, não sei se foi a Cauane que postou, uma pessoa, ela falava assim, que o amar, para você amar alguém, você precisa conhecer. Nós amamos o Senhor? Nós amamos ao nosso Deus? Se você ama Deus, então você conhece Ele. A gente conhece? Você sabe o que Ele quer através dessa palavra? Guarde no seu coração hoje, nessa noite. Não seja surpreendido por falsas profecias, não seja enganado. A Bíblia fala que no fim dos tempos, o diabo ele vai enganar muitos, até mesmo os escolhidos. Olha só. Por quê? Por falta de conhecimento. Não seja pego de surpresa. Estamos começando o nosso estudo. Já começou, já foi uma bênção. Isso porque é só o começo. Não há tempo para a gente, existe um prazo para a gente terminar. Existe um momento para a gente, vai ter um momento, mas nosso objetivo é aprender, até que o Senhor venha. Porque se nós estamos aqui, não é apenas para ouvir. Rafael, o que você veio fazer hoje aqui, Rafael? O que você veio aqui, pastor Wilson, fazer? Nós entregamos algo para o Senhor, que é o nosso culto, mas o Senhor entrega algo para a gente também. E o que Ele entregou para você nessa noite? É o conhecimento, é a palavra. Então guarde no seu coração, e custe o que custar, não deixe de conhecer, para que você não seja enganado, e para que você esteja preparado para levar essa verdade. Amém? Eu agradeço a oportunidade, que o Senhor possa continuar falando nos nossos corações de vocês. Amém? As palmas do Senhor.